Então, nesse segundo módulo, eu vou tratar com você da segunda parte da disciplina, especificamente gestão de contratos. Então, nós vamos repassar aqui o final do primeiro vídeo, relativo aos contratos, o assunto de que tratamos com você, não é? Então, vamos pontuar alguns aspectos aqui, rapidamente. Então, o tema da oferta e da aceitação. Então, você vai encontrar esse material vai estar disponível para você, né? Os aspectos que envolvem a oferta e a aceitação, essas características todas, né? A citação aqui do professor Luiz Guilherme, não é? As condições da proposta, entre presentes, entre ausentes, a parte da questão digital, não é? A oferta desaparece no momento em que é retirada de site, da web. Então, toda essa regência você a encontrará no material disponibilizado. Corolário, né? Duas são as condições para a existência da oferta na internet, na rede mundial. Ela deve estar inserida em um servidor e deve estar acessível ao público. Então, são esses aspectos que você vai reter, não é? E vai recuperar um material relativo ao final do tema contratos. Então, passando agora de maneira direta para a introdução à gestão de contratos. Então, segundo o autor Germano Manuel Correia, não é? Numa recente análise das instituições econômicas do capitalismo, que leva em conta os custos das transações decorrentes do deslocamento das mercadorias e dos serviços de uma organização a outra. Então, há uma preocupação crescente que tem aí como corolário aí a década de 80, que fez com que as firmas, as sociedades, as empresas, sempre na luta da diminuição de custos, elas começassem a estudar todos os aspectos atinentes a essa questão de clientes, fornecedores dentro de uma teia de negócios, né? Então, essa análise dos custos levou ao estudo das transações entre as firmas, umas em relação às outras. Então, a firma sempre vai ter que eleger qual vai ser a sua opção. Ela própria, ela mesma, ela vai produzir aquilo que ela necessita, não é? Aquela matéria-prima que ela vai usar na sua operação, no seu negócio, ou ela vai comprar isso de um terceiro. Essa é sempre a grande decisão que a empresa tem que tomar. E aí nessa questão, ela vai levar em conta esses custos, né? Esses custos de transação, transacionais, de uma empresa com a outra. Ela sempre vai fazer esse custo. Quanto vai me sair isso? É mais interessante que eu fabrique, que eu produza isso, eu própria empresa produza isso, ou eu vou adquirir isso de um terceiro, tá? Então, a análise desses custos leva ao estudo das transações entre as firmas, com o propósito de estabelecer estratégias, técnicas, metodologias, né, de competitividade, sempre levando em conta a busca pelas instituições econômicas da redução desses custos das transações citadas, envolvidos nessas transações. Então, uma transação, segundo o nosso autor ali, citado, o professor Germano, ela vai ocorrer quando um bem ou um serviço tem a propriedade deslocada através de uma interface entre diferentes firmas. Quando essa propriedade se desloca, numa operação de compra e venda, por exemplo, então nós vamos indagar desses custos aí, dessas interfaces entre as empresas. Quando uma empresa compra de um fornecedor um determinado produto, essa compra significa esse deslocamento da propriedade da empresa A para a empresa B. Qual é o custo disso, né? Sendo a transação um dos pontos centrais na meta de redução de custos. É isso que as empresas buscam, né? Todas elas no capitalismo, para que sejam alcançados os objetivos da organização, né? De cada organização. Esta análise, ela se origina no estudo da firma, né? No estudo da empresa, como resultado de uma falha natural do mercado.
Então há estudos aí, a Escola de Chicago, né? Vários estudos tratam desses problemas aí, dessas falhas de mercado e dessa questão dos custos que as empresas vão ter nessas operações, né? Então essa análise decorre do estudo da firma como resultado de uma falha natural do mercado, tendo em conta os custos transacionais, ou seja, os custos de realização das trocas, os custos de realização de trocas nesse mercado, que compreendem a identificação desses custos relevantes, né, dos fatores de produção e dos custos da negociação e da conclusão, o encerramento de contratos celebrados para cada transação. Então, os contratos têm um papel central nesse debate, nessa discussão, com relação a esses custos aqui. Então, a firma deve administrar uma quantidade máxima de transações externas. Vejam que todas essas transações, elas são efetuadas através de um contrato. O contrato é um instrumento jurídico que possibilita essa transação, esse deslocamento da propriedade da empresa A para a empresa B. Quem operacionaliza isso é o instrumento jurídico chamado contrato, tá? Então, essa administração dessa quantidade máxima de transações externas, isso deve ser feito sem que a empresa perca a máxima utilização dos seus fatores de produção. Os custos dessas transações, então, eles vão contemplar os custos da negociação, o monitoramento e administração dos contratos, sendo que estes custos determinarão se a produção se essa produção deve ser realizada dentro da empresa, no âmbito da empresa, ou se é mais vantajoso para a empresa adquirir, né, adquirir isso de uma outra firma, de uma outra empresa, ou se os bens e serviços devem ser obtidos no mercado, sendo adquiridos de outra sociedade, tá? Essa vai ser a grande discussão que nós vamos implementar com você, tá? Portanto, os custos transacionais, os custos dessas transações, eles seriam os custos de fazer negócios ou os custos de utilização do mercado, não se vinculando aos fatores de produção, tá? Então, naquela linha, naquela interpretação administrativa, econômica, liberal, capitalista, né, dos custos, dos fatores de produção, até pela análise do Marx, não é? Ou aos bens e serviços em si, isso fica em segundo plano, tá? Porque agora as empresas, elas vão focar, elas vão mirar na utilização dos mecanismos de produção e trocas disponíveis no mercado, tá? Portanto, comprar essa alternativa que a empresa tem, comprar vai ser uma operação, não é? Uma decisão estratégica da firma e não mais apenas uma função de simples abastecimento da produção. Ela vai muito além disso. Ela se torna uma decisão estratégica dentro dessa questão aqui da administração dos contratos, a questão que dá até o título para a disciplina, gestão dos contratos. Ela se insere nesse âmbito aqui. Então a tendência, veja, a tendência em transferir para terceiros, a terceirização aqui, vejam, falamos em terceirização, em quarteirização, né? A tendência em transferir para terceiros etapas importantes dos processos produtivos da firma impõe a firma, uma tarefa para reduzir os custos das transações através da racionalização dos procedimentos e, portanto, da racionalização das decisões, comprar ou produzir, não é? Dos procedimentos da contratação, como negociação, as diferentes fases, né, do contrato, negociação, elaboração, execução, administração dos contratos, não é? Obtenção, processamento e análise de informações, administração dos agentes envolvidos na transação, solução eficiente
dos conflitos contratuais decorrentes dessa transação ou dessas transações, né? Então, a gestão do ciclo de vida dos contratos, ela pode ser considerada agora como gestão da criação do contrato e execução e análise como um processo sistemático com a finalidade de maximizar a performance operacional e financeira da empresa, minimizando os riscos dessas operações. As melhores práticas na gestão de contratos, então elas vão levar em conta as recomendações da CMBOK dos Estados Unidos, né? Acervo de conhecimento da gestão de contratos, cuja descrição das competências seriam conhecimento especializado, negócios em geral, contratação em geral, estratégias de aquisição, pré-assinatura, assinatura e pós-assinatura, essas diferentes fases. Os contratos, então, eles envolvem, nesse nosso âmbito capitalista, empresarial, eles envolvem capital e também envolvem risco, né, nessas operações, né? Nas empresas, em geral, a preocupação e a busca de soluções para aperfeiçoar o controle dos contratos, esse acompanhamento dos contratos, é conduzida pela área administrativa, sendo que cada área tem suas demandas e orçamento, o que dificulta, complica a implementação de uma solução corporativa. É sempre um desafio. Assim, por exemplo, pegando uma área, um departamento de uma empresa, né? Para a área de tecnologia da informação, destacam-se contratos de terceirização e infraestrutura, nesse departamento aqui, nessa área de TI. Sendo que o aumento no controle desses contratos pode reduzir custos e riscos de maneira dramática, através da implementação de documentação dos acordos de nível de serviço, denominados em língua inglesa SLA, dos contratos, a partir do envolvimento dos sujeitos da contratação. Na mesma linha, nós podemos conseguir redução de custos, na mesma linha, utilizando também ferramentas de controle dos reajustes e das renovações dos contratos. Então, são instrumentos importantes nessa caminhada nossa, não é? As áreas comerciais também, não é? Dentro do que nós colocamos para vocês aqui, trouxemos esse departamento de TI, a área de TI, mas as áreas comerciais também constituem exemplos. Todas as áreas da empresa, elas devem estar envolvidas nessa questão dessa gestão, controle dos contratos. A partir desse controle, então, a empresa vai ter toda essa condição de diminuir esses custos e diminuir os riscos também nessas operações que ela celebra com outras empresas. As áreas comerciais e as áreas mercadológicas, aqui em língua inglesa, não é? Elas também têm uma contribuição importante, estão atentas a esse novo procedimento administrativo, né? A partir de uma melhor gestão dos seus contratos, dos seus acordos, das suas patentes, das suas certidões, né? Podendo aperfeiçoar e contribuir para simplificação do controle dos contratos, tornando mais eficiente tal controle, não é? Aumentando a eficiência desse controle, mitigando, não é? Abrandando aí, evitando perdas de prazos ou atrasos nos recebimentos, propiciando mais segurança e antecedência nas ações e decisões empresariais corporativas. Então, eram os tópicos que eu gostaria de apresentar a você. E lembrando que nós, nos contratos, nós não apresentamos a você algumas modalidades, por exemplo, o contrato de leasing, o contrato de factoring, né? Porque isso já foi exposto, já foi explanado numa outra disciplina do curso de Engenharia de Produção, chamada Direito. Então, nessa disciplina, você busque esse material, que lá você vai encontrar diferentes modalidades, contrato de franquia, contrato de concessão e outras modalidades, como as que citei, e que poderão auxiliá-lo nessa caminhada, nesta presente disciplina.
Então, eram esses os aspectos que tínhamos a pontuar, a apresentar, e nos veremos oportunamente.